É um alerta do Espírito Santo. O profeta Amós, que foi um profeta de Deus, ele profetizou isso e vai acontecer. Você não tenha dúvida disso. O que, pastora? Eis que vem dias, então esses dias vão chegar. Ele está dizendo, eis que vem dias, esses dias vão chegar sobre a terra. Quem está entendendo, diga amém. Diz o Senhor Jeová, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas sim de ouvir as palavras do Senhor. Agora, olha que coisa séria, o versículo 12, presta atenção. E irão errantes de um mar até o outro mar. Deus está falando que nessa época que isso acontecer, pessoas vão chegar a atravessar o mar. De uma parte para outra, de um lado para o outro. O que mais que ele fala? E do norte, eles irão ao oriente. E eles vão correr por toda parte, buscando a palavra do Senhor. Não tenha medo de ler o final, não. Está escrito exatamente isso que você está vendo. E não a acharão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é um alerta do Espírito Santo. Porque tem pessoas que hoje não estão reconhecendo o tempo da sua visitação. Não estão reconhecendo a oportunidade que Deus está lhes dando. E são tantas as desculpas, os obstáculos, às vezes, para buscar a Deus. Mas Deus está dizendo, poxa, então o dia que o Espírito Santo, que quando Jesus voltar para buscar a igreja dele, o Espírito Santo vai ser tirado. Os salvos estarão na glória. Então, quer dizer, quando a pessoa achar que agora não, agora eu vou ir atrás, porque eu preciso ouvir as palavras do Senhor, aí Deus está dizendo, vai correr de um lado para o outro e não vai achar. Por isso que a gente tem que atentar, o que está lá em Isaías 55, versículo 6. Desperta, igreja, desperta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que está dizendo enquanto eu posso achar? Porque você acabou de ver lá em Amós, que vai chegar um tempo na terra, que as pessoas vão ter fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Só que as pessoas vão correr de um lado para o outro, buscando, mas não vão achar. Não vão achar. Então, a gente tem que aproveitar agora. O tempo da nossa visitação, que a gente tem o Espírito Santo conosco. Enquanto Jesus não vem buscar a igreja dele. Temos que nos preparar para isso, para a volta dele. E aí ele diz, invoque ao Senhor enquanto ele está o quê? Ele está perto. Então, se eu estou tendo agora a chance, a oportunidade, eu não vou deixar ela escapar, não. Vou vencer o cansaço, a preguiça, o medo, os obstáculos, as dificuldades, mas que eu vou buscar o Senhor, eu vou. As coisas dessa terra não podem me distrair ao ponto de eu não ter tempo para buscar o Senhor. Não, o primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas me serão o quê? Acrescentadas. Quem crê nisso, diga amém. Se eu tiver que largar qualquer coisa para ir buscar a Deus, eu estou deixando. Mas por quê? Porque eu sei que o Senhor vai me acrescentar o que for necessário nessa caminhada. Ontem um missionário, em um dos seus cultos, ele citou o Salmo 127, versículo 1, que se o Senhor não edificar a casa,
Em vão trabalham os que edificam. Deus está falando, olha, em vão será o seu esforço se eu não estiver te abençoando para fazer isso. Se eu não tiver realmente, como se diz, né? Até mesmo em primeiro lugar na sua vida. Se eu não estiver lhe dirigindo a isso. Tem gente que deixa Deus, deixa o Senhor, deixa a palavra, para tentar edificar a casa, né? Para tentar edificar a vida dela aqui nessa terra, para chegar ao final de tudo e misericórdia, acordar e entender, meu Deus, todo o meu esforço foi em vão, mas por quê? Porque a sua bênção não estava comigo? Não, a gente já tem que começar tudo com a bênção. Quem concorda aqui, diga amém. Tudo que eu for fazer, se eu vou fazer um curso, eu vou começar com a bênção. Porque aí eu começo sem a bênção, eu me esforço, aí eu estudo, aí eu pago um preço, aí eu viro as noites estudando para chegar no final de tudo e ver que, meu Deus, foi tudo em vão? Não, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e é verdade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é que eu não tenha que vigiar, mas ele está dizendo, se Deus não estiver guardando, em vão vai ser o meu esforço. Eu posso morar dentro de uma fortaleza, se ali não tiver a proteção de Deus, o mal me encontra. Pessoas que às vezes, né, tinham toda a segurança da vida e às vezes num tropeço, perderam a vida. Então assim, é só Deus realmente para nos guardar. E é lógico que temos que fazer a nossa parte. Quem concorda, diga amém. Mas que o Senhor nos ajude a buscá-lo enquanto a gente pode achar. E hoje é dia de achar. E você veio achar o que veio buscar. Quem crê, diga amém. Diga, vou sair daqui com a minha vitória. Amém? Então nós vamos à mensagem, Marcos capítulo 5. Abra a sua Bíblia. Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Deixa eu acho que meu retorno está um pouquinho alto aqui. Pode passar aqui, Tiago, não tem problema. Pode passar aqui mesmo. Dá só uma abaixadinha para a pastora. Aí na igreja o som não está alto não, né? Só o meu retorno mesmo. Um pouquinho de nada aí, tá ótimo. Pronto, obrigado, viu? Eu acho que está dando sombra ali, ó, reflexo. Né? Então tem que... Ajuda lá, pastora, por favor. Tá? Deus é bom. Diga amém. Amém? Glórias ao Senhor. Então vamos aplaudir Jesus bem forte nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê que Jesus está aqui, diga amém. Então vamos à mensagem aqui em Marcos capítulo 5. É fácil de você achar. A partir do versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Você percebe que Jesus, ele sempre era dirigido pelo Pai? Como assim, pastor? Ele ia a um determinado lugar, ele realizava a obra que tinha que ser realizada, e logo dali ele saía, e na direção do Pai, ele ia para outro lugar. Mas assim, Jesus não ficava parado. Jesus sempre estava o quê? Em movimento, realizando a vontade do Pai. Não é a vontade de Deus que eu e você fiquemos o quê? Parados na vida. A gente sempre tem que estar com essa comunhão com Deus para entender as direções que Ele está nos dando. Ô pastor, eu não estou conseguindo compreender claramente isso. Quem anda ligado com Deus e tem o Espírito Santo,
consegue compreender o que Deus está pedindo para aquela pessoa no momento. Às vezes você está ali até fazendo algo corriqueiro, e Deus lhe traz a lembrança de alguém, não é por acaso. Muitas vezes ali aquela pessoa está até em necessidade, está precisando de alguém que ore, que interceda. E eu aprendi nessa caminhada com Cristo, e quando isso acontece, eu já paro ali o que eu estou fazendo, me retiro um pouquinho ali, dependendo do lugar onde estou, se não dá para orar diante das pessoas ali, porque dependendo de onde você está, você pode até ali curvar a cabeça, fechar os olhos e em espírito ali orar. Meu Deus, eu não sei a necessidade dessa pessoa, eu não sei qual é a luta que ela está enfrentando, mas seja o que for, eu estou clamando sobre a vida dela, nesse momento a tua bênção, o teu livramento, e o que o Espírito Santo te inspirar, você ora. E às vezes, não dá para orar até dessa forma. Você vai ali para dentro do seu quarto, ou vai ali num banheiro, fecha a porta e entra naquela oração. E às vezes é uma batalha, viu? Como assim batalha? Às vezes é uma batalha espiritual. Você às vezes ali tem que usar até a autoridade do nome de Jesus e repreender aquele demônio que está tentando fazer algum mal contra a vida daquela pessoa. Quem anda com Deus sempre vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Sempre vai ser dirigido por Deus para fazer a obra que Deus está lhe mandando. Às vezes Deus toca, liga para ele, liga para ela. Pergunta se está tudo bem. Dá uma palavra àquela pessoa ali. E às vezes não é por acaso. Eu sei que estamos em época de pandemia, mas às vezes até uma visita, irmão, algum parente, algum ente querido. Mas você não vai desarmado espiritualmente, você não vai despreparado. Você vai ali numa missão de Deus, não com religiosidade, com sabedoria do Espírito Santo. Que eu aprendi que às vezes você pode pregar para uma pessoa sem abrir a boca, só com as suas atitudes, só com a sua maneira de agir. Mas como eu vou pregar, pastora, se eu não abrir a boca, às vezes só na demonstração da tua ação, você já mostra Jesus para a pessoa. Você já mostra Jesus para aquele homem, para aquela criança, para aquele jovem. Quem entende o que eu estou pregando aqui, diga amém. Que sejamos, em nome de Jesus, dirigidos por Deus. Mas cuidado com a religiosidade. Porque aí tem pessoas que se tornam juízes, Começa a ver erro na vida de todo mundo, mas não enxerga às vezes os seus próprios erros. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ser dirigido pelo Espírito Santo e entender a obra, a missão que Ele está lhe dando, e depois ver ali a obra de Deus sendo realizada. Quando Jesus atravessou o mar, Ele foi numa missão que o Pai tinha lhe dado ali. Ele saiu, até mesmo daquela banda ali dos Gadarenos, e agora Ele atravessa para o outro lado. Tinha acabado de libertar aquele homem, tinha feito dele um pregador ali em Decápolis, quem conhece a história, e agora ele está do outro lado do mar. Quando ele chegou no mar, ali na praia, já se ajuntou a ele uma grande multidão. E aí a palavra diz no versículo 22 que chegou a ele um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Jairo era um dos religiosos da época. Jairo era um dos principais da sinagoga. É como se hoje uma pessoa que ocupasse um cargo numa determinada religião, até mesmo viesse ao encontro de Jesus reconhecendo que Ele é o Senhor, reconhecendo realmente que Ele é o Messias. E você sabe que os religiosos não aceitavam Jesus como Messias. Não, pastora, de jeito nenhum.
Eles não aceitavam Jesus como Messias. Tanto que a grande perseguição de Jesus na época era contra quem? Os religiosos, né? Por quê? Porque eles se opunham de todas as formas ao ministério de Jesus. Mas a boa notícia é que o plano de Deus se cumpriu, mesmo com essa oposição. Isso que nos dá confiança que quando Deus tem um plano, né, quando Deus tem uma missão para a vida de uma pessoa, mesmo havendo a oposição dos religiosos, dos incrédulos, daqueles que até mesmo ainda não creem, mas que a gente crê que vão também passar a crer, a obra de Deus vai ser realizada. O diabo não vai poder impedir o que Deus tem. Ah, pastora, mas eu tenho passado tanta afronta, eu tenho passado tanta luta na minha casa, eu tenho passado tanta luta na minha família, eu tenho passado tanta luta, pastora, no lugar onde eu trabalho, é tanta afronta, é tanta falação. Ah, pastora, que às vezes desanima, que às vezes cansa. Não, não se canse, não desanime não. O segredo está em você permanecer. Na sexta-feira, a pastora pregou a respeito de Neemias, ali em capítulo 6. Neemias estava concluindo a obra da reconstrução dos muros. E desde que ele chegou em Jerusalém para essa missão, ele sofreu uma grande oposição. Qual oposição? Os inimigos não queriam ver o bem de Jerusalém. E olha, foram várias tentativas. Sanbalate e o Gesem convidaram Neemias na reta final, na conclusão da obra, para que ele pudesse ir lá para uma reunião, né? Eles chamaram Neemias para congregar com eles, mas na realidade, eles tentavam fazer mal a Neemias. E a Bíblia diz que eles chamaram uma vez, depois mais 4 vezes. Uma insistência para ver se Neemias deixava de fazer o que Deus tinha pedido ele para fazer. Eclesiastes 10:4 diz que levantando-se contra ti o espírito do governador, não saias do teu lugar. Porque a calma desfaz grandes erros. A tranquilidade, né? Ô pastora, sim, a calma evita grandes erros, desfaz. Então, se você for uma pessoa que na hora da pressão, na hora que o diabo estiver lhe tentando para você sair da palavra, sair da presença de Deus, sair do que Deus tem lhe falado, você for perseverante, você vai evitar muito erro na sua vida. Eu falo isso porque tem gente pagando um preço alto, porque saiu quando não era para sair. Porque abandonou o seu posto quando não era para abandonar. Já faz de tudo, irmão, para fazer você se chatear. Ah, estou cansada, estou cansada. Não, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vão subir com asas como águias, vão correr, mas não vão se cansar. Vão caminhar e não vão se fatigar. Qual o segredo? Porque esperam, porque confiam no Senhor. Quem crê, diga amém. Só concluindo Neemias, tentaram de novo, irmão. Lê lá depois. Quem ouviu a mensagem aí lembra. Inventaram uma mentira. Mandaram uma carta dizendo que Neemias queria se promover o novo rei. Quando você é acusado de uma coisa que você não faz, tua honra é ferida. É muito ruim, né? Você ser alvo de uma fofoca, de um falso. E Neemias foi, mas ele entendeu. Não, eu nunca fiz isso. Isso nunca sucedeu. Ainda falou para o mensageiro, você volta lá e pode dizer para ele que do coração eles inventaram tudo isso. E tem um versículo ali, é o 9, se eu não me engano, que diz que eles procuravam atemorizar o Neemias e todo o grupo que estava ali com ele, porque qual era a intenção do inimigo? Fazer com que as mãos de Neemias largassem a obra e ela não se efetuasse.
Mas no final desse versículo 9 é tremendo. Ele diz assim: mas Deus fortalece as minhas mãos. Porque ele sentia que os inimigos queriam que ele desistisse, mas ele estava dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor fortaleça as minhas mãos, para que essa obra do Senhor se concretize, para que essa obra do Senhor se efetue. Por fim, um irmão foi o quê? Subornado. Corrupção desde aquela época, né? O irmão foi subornado, se vendeu por dinheiro para Sambalate lá e a turma dele. Para quê? Para poder também colocar medo em Neemias, dizendo: olha, eles vão vir hoje à noite te matar, então vamos se esconder dentro do templo. Mas Neemias não podia entrar no templo, senão ele ia quebrar a lei. Se ele entrasse no templo, ele não viveria, e ele sabia disso. Mas ele entendeu, ligado com Deus, daí até mesmo não veio de Deus para a minha vida, não. E depois ele ali mesmo fala que o Semaías tinha sido subornado. Olha que coisa! Para poder fazer isso com ele. Final de tudo, a Bíblia diz que a obra foi concluída. Diga em nome de Jesus, a obra de Deus também será concluída na minha vida e na minha família. Amém? A obra de salvação, irmão, é tu e a tua casa. Não vai ficar de fora nenhum, em nome de Jesus. Você que está orando para ser curado, minha irmã, não abra mão da sua bênção. Você que está orando por outra situação, pela restauração do teu casamento, Deus vai fazer essa obra ser concluída. Quem crê, diga amém. E a Bíblia diz, irmão, que os inimigos se abateram muito, porque viram que a obra tinha sido concluída. E eles reconheceram que era Deus que tinha feito aquela obra. Glória a Deus por isso. Vai chegar esse momento que até essas pessoas incrédulas que não creem vão reconhecer: Deus está na vida desse homem, Deus está na vida dessa mulher. Mas por quê? Porque o que aconteceu na vida dele, na vida dela, só pode ser obra de Deus. Só pode ter sido Deus que livrou, Deus que fez acontecer dessa forma. Quem crê, diga amém. E louvado seja Deus por isso. Mas voltando aqui,